Oi amigos, beleza? Continuando então nossos vídeos de termologia, mais especificamente a gente está falando de mudanças de fase. Agora eu vou mostrar para vocês dois gráficos que têm relação com as mudanças de fase, beleza? São muito importantes, aparecem muito. O primeiro é esse aqui, é de temperatura em graus Celsius por tempo. Vamos imaginar que eu pegue um pouco de água, congele ela, leve até menos 30 graus Celsius aqui, né? No eixo vertical, temperatura. E aí eu vou começar a esquentar. O gelo, ele não começa a derreter imediatamente. Ele só derrete quando eu chego no ponto de fusão. E o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Beleza? Então eu vou esquentando o gelo, a temperatura vai aumentando, esquento, 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 até que chega uma hora, deixa eu arrumar, até que chega uma hora que está no 0 graus Celsius. E aí quando chegar aqui no 0 graus Celsius, a água ela vai começar a derreter, porque ela está sólida, ela é gelo, então aqui até aqui ela é sólida, quando chega no 0 começa a derreter. E fica, em física a gente só trabalha com substâncias puras, então ela vai ficar certinho no 0 até derreter todinho. Então aqui eu vou ter uma mistura de sólido com líquido. Depois que se transformou tudo em líquido, depois que fundiu todo aquele gelo, volta a subir a temperatura. Isso acontece até o ponto específico que a água vai vaporizar. É o ponto de ebulição. Então a temperatura sobe, sobe, sobe. Quando chega aqui em 100 graus Celsius, no nível do mar, né? 100 graus Celsius, a água começa a vaporizar, começa a entrar em ebulição, aquele monte de bolha, a alta agitação das partículas. Aqui eu tinha só líquido, agora eu vou começar a ter líquido mais gás. Depois que acabou de vaporizar tudo, aí sim a temperatura volta a subir, beleza? E aí eu tenho só gás. Eu não vou entrar em detalhes sobre a diferença de vapor e de gás, tá bom? Na verdade, o que eu tenho aqui seria vapor, mas eu não vou fazer essa diferenciação aqui, tá bom? Então, só revisando, tem dois pontos específicos que a água muda de fase com temperatura constante. Mistura sólido e líquido, aqui eu tenho a fusão. E lá em cima, líquido com gás, eu tenho a ebulição, tá bom? Esse gráfico é bem importante, aparece bastante. Só a título de curiosidade, para ter uma comparação, o ferro ele vai virar líquido só a 1530 graus Celsius aproximadamente, que é o ponto de fusão dele. E ele vai virar vapor só a mais de 2000, quase 2900 graus Celsius. Beleza? Que é o ponto de ebulição dele, 2862 graus Celsius. Outro gráfico muito importante é o gráfico de pressão por temperatura. Também eu vou passar aqui para vocês de forma um pouco mais simplificada, porque eu não estou fazendo aquela diferença entre vapor e gás, tá bom? E como que fica esse gráfico? Se eu tenho a temperatura aumentando para a direita, você imagina que quem está mais para a direita é uma região de gás. Mais para a esquerda eu vou ter uma região onde eu tenho sólido. E entre as duas eu vou ter uma região que eu tenho líquido. Quando fizermos um monte de testes, as pessoas já testaram isso em laboratório, a gente vai obter um gráfico mais ou menos assim, ó. Uma divisão entre sólido, líquido e gás. Então essa linha aqui, ela divide sólido e líquido. Ela representa ou a fusão ou a solidificação. Essa outra linha aqui separa líquido e gás. Ela representa ou a vaporização ou a condensação, também chamada de liquefação. E se eu passar direto do sólido para o gás ou do gás para o sólido, então esse pedaço aqui da linha representa a sublimação. E esse ponto onde as três estão dividindo ali, uma interseção entre as três, sólido, líquido e gás, os três estados da matéria. Essa interseção ela é chamada de ponto triplo. Então eu vou colocar aqui, ó, um asterisco, ela é chamado de ponto triplo. O que isso quer dizer, professor? Ponto triplo. Ponto triplo quer dizer que as três
as três fases da matéria vão coexistir. Se você digitar aí no Google, aí, digita aí ponto triplo, aí vai aparecer um monte de vídeo, é muito legal. Você tem gás, líquido e sólido coexistindo em equilíbrio. O da água, por exemplo, ele acontece a 0,01 graus Celsius e numa pressão de 612 pascals. É uma pressão bem baixa essa, tá? Para você ter uma comparação, a pressão atmosférica no nível do mar é 100.000 pascals. Então aqui 612 é bem inferior, tá bom? Mas por essa aula era isso. Eu espero muito ter te ajudado. Fique comigo nos próximos vídeos e tudo de bom!